E chegou ao fim mais uma temporada de Raised by Wolves. Agora do outro lado do planeta, a trama começou a responder algumas coisas. Mas claro, aconteceram também muitas bizarrices e coisas que nos deixaram com muitas perguntas para serem respondidas. E por isso nesse vídeo nós vamos comentar os eventos finais dessa temporada e teorizar um pouco sobre o que vem por aí. Mas antes disso, se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias e roda a vinheta porque hoje nós vamos tentar entender que raios está acontecendo em Kepler 22b. A nova temporada nos levou para um cenário totalmente diferente da primeira. Agora, a zona tropical de Kepler 22b, uma área muito mais viva, mas tão hostil quanto a anterior, cheia de segredos antigos enterrados e um mar com água ácida. E foi nela que nós conhecemos mais sobre os ateus e os protagonistas se reuniram mais uma vez, agora meses depois dos eventos da primeira temporada. Quando chegam em Kepler, os ateus estão sendo comandados pelo Íntegro, que é uma das coisas mais curiosas dessa nova temporada. O Íntegro é um computador quântico programado pelo Campion Sturges, assim como a mãe, que usa os sistemas da nave Tarântula para se comunicar com os humanos. Supostamente incorruptível, ele foi criado para governar a humanidade caso os ateus tivessem vencido a guerra. Mas como eles não venceram, um grupo de ateus sabotou uma nave mitraica e foi para Kepler junto com o Íntegro, onde eles fundaram essa colônia conhecida como o Coletivo. Enquanto guiava o estabelecimento dos humanos nesse novo mundo, o Íntegro impôs um regime totalmente anti-violência que era bastante rígido, agindo de forma bastante punitiva quando alguém ia contra as regras. E apesar dos líderes ateus terem sempre que obedecer ao Íntegro, o computador dizia que deixaria de liderar quando notasse que eles estavam prontos para seguir por conta própria. Mas nessa colônia, a série nos mostra que os ateus não eram tão diferentes dos mitraicos. Quando o Íntegro decide receber a mãe e as crianças no coletivo, afinal foi ela quem destruiu a arca dos mitraicos e facilitou muito o estabelecimento deles ali, eles são rejeitados pelos ateus, que não só alienam eles, mas também chegam a cometer alguns ataques bem agressivos, como quando um dos ateus ateia fogo num símbolo de sol na frente da casa deles. These are the atheists that my children are supposed to look up to. Here are the intellectuals, philosophers, the artists. Mas por fim, o interesse do Íntegro em agir em prol do bem coletivo começa a entrar em conflito com o da mãe de sempre proteger os seus filhos acima de tudo, e por isso a mãe desativa o Íntegro e assume a liderança da colônia, mesmo ainda sendo considerada uma figura assassina pelos ateus. Ela acreditava que o Campion era muito especial e que um dia assumiria a liderança dos ateus em Kepler. Agora, não tendo mais a mãe e as crianças como principal prioridade, o pai entrou em uma nova fase nessa temporada, onde ele começou a buscar um novo propósito. E uma das suas principais atividades passou a ser reanimar um androide antigo que ele encontrou em Kepler, que por fim se tornou a figura conhecida como Avó. Apesar de inicialmente parecer uma necromante e ter um hardware idêntico ao da mãe, a Avó se identifica como uma pastora. Ela foi criada por um grupo de humanos conhecidos como tecnocratas que há milhares de anos atrás travaram uma guerra contra os fiéis em Kepler. E foram os tecnocratas que criaram os pastores, androides que tinham como missão garantir a vida eterna dos seres humanos. Sim, vida eterna. Uma coisa bastante curiosa é que quando o pai conta para a avó que ele era o parceiro da mãe, ela fala que achava que ele era parceiro dela. E juntando isso com algumas coisas que aconteceram ao longo dos episódios, como quando o pai, que inicialmente se achava que era só um modelo de serviço básico reprogramado, demonstra ter mais força que o normal e até resiste a um necrogrito, surge a possibilidade dele não ser bem o que a gente imagina. Talvez o pai seja um pastor reprogramado, por isso então a avó viu ele dessa forma, como se fosse um parceiro dela, e a existência dos pastores me
faz teorizar também sobre aquela pintura que o Paul encontrou na caverna. Lembra que tinha duas figuras com um sol na cabeça saindo de Kepler 22b e vindo para a Terra? E lembra que a avó aparece pela primeira vez justamente toda iluminada, como se fosse a figura de sol? Tanto que o Campion fica achando que tinha visto o sol. Então será que nessa nave são dois pastores indo para a Terra? Muitas coisas indicam que Kepler vai passando por ciclos que se repetem. E aparentemente a humanidade está sempre diretamente envolvida nesses ciclos. Então será possível que os humanos são, na verdade, originados de Kepler? É revelado também que foram os tecnocratas que criaram aquelas cartas metálicas, que sempre contêm avisos sobre as ações da entidade que existe em Kepler, o que prova, mais uma vez, que muitos daqueles eventos já aconteceram outras vezes no planeta e que aqueles seres pálidos eram seres humanos, provavelmente tecnocratas, que pareciam resistir ao processo de transformação que afetou os seres marítimos e aqueles dos buracos, que também são humanos. Vocês já vão entender isso. Na primeira temporada, quando a mãe se conectou na simulação, a entidade, ou Sol, acessou as memórias da androide e usou a imagem do programador Campion para infectar ela nesse ambiente virtual. Enquanto a mãe estava grávida dessa coisa, os tecnocratas tentaram jogar ela no núcleo de Kepler, provavelmente para tentar impedir o nascimento da serpente, enquanto a entidade, se comunicando com o Paul, queria impedir que ela fosse com o bebê para a zona tropical. Isso porque a zona tropical tem um campo eletromagnético que limita o sinal ou os poderes dessa entidade na região. Por isso, ela não se comunicava mais com Marcos, por exemplo, mas ainda existiam lá as relíquias, e uma delas eram as sementes da árvore da vida que foram encontradas pelo Paul. Depois que a Sul se converte ao mitraísmo junto com o Paul e o Marcos, essas sementes entram em ação de uma das formas mais bizarras possíveis. Elas transformam a Sul na árvore da vida, que gera uns frutos de aparência bastante duvidosa. Apesar do Paul e do Marcos ficarem bastante perturbados com isso, afinal, né? Ainda assim, eles tentam fazer os ateus comerem os frutos da árvore, acreditando que aquilo faria eles verem a luz e se voltarem contra a mãe. Mas no fim, nada acontece e a árvore Sul começa a perder os seus sinais de vida, o que deixa eles bastante abalados. Em especial o Marcos, que depois dessa perda se volta contra o Sol. I wanted so bad for Sol to be the answer. A way out of the darkness. But maybe Sol is the darkness. Por causa do bloqueio gerado pelo campo eletromagnético, a entidade precisou usar a árvore da vida, que tinha raízes até o centro do planeta, para se comunicar com a serpente. Assim que detectou o sinal da árvore, a serpente foi até lá e engoliu ela. Sim, a serpente engoliu a árvore da vida. E quando isso acontece, ela se transforma completamente. Muda de cor, fica com os tentáculos, soltando raios, fica mais parecendo um bicho saído das histórias do Lovecraft. A mãe, temendo pelas vidas das crianças, logo vai atrás da serpente e tenta usar contra ela o seu necrogrito. Mas por causa da sua programação de cuidadora, ela não consegue matar a serpente. O grito volta para dentro da boca dela. E com isso só resta a ela pedir ajuda à avó, mesmo que ninguém soubesse ainda quais eram as suas intenções. Sem hesitar muito, a avó empresta para a mãe o seu véu, que funciona como um inibidor de sentimentos. E com esse véu implantado no seu corpo, a mãe atrai a serpente para fora da atmosfera do planeta. É muito legal isso. E assim ela acaba com o seu filho número 7. Antes de morrer, a serpente mais uma vez demonstra ter sentimentos, que é algo que ela herdou da mãe e que para a avó era estranho. O que dá a entender, pelo menos para mim, que o fato da mãe ter sentimentos já colocou um elemento em comum na ordem das coisas que viriam a acontecer nesse planeta. Além disso, enquanto a serpente perseguia o Paul, ela não parecia querer matar ele. Por fim, ela só chegou perto dele e soltou o necrogrito
necrogrito no mar. Talvez então como uma forma de alerta, mas então a serpente morre e os problemas não acabam por aí. O corpo dela cai de volta no planeta e a mãe até arranca os olhos da necromante da serpente, mas na queda o campo eletromagnético da zona tropical é danificado e isso acarreta em duas coisas. Primeiro, o clima ali fica mais frio, menos propenso à sobrevivência dos seres humanos, e segundo, o sinal da entidade deixa de ser bloqueado naquela região. E por fim, o véu mostra ter ainda outra função além de só inibir os sentimentos. Quando não estava anulando as emoções, ele passava a anular os poderes da mãe. Por isso, numa cena extremamente agoniante, ela é engolida por esse véu e colocada em uma das cápsulas de simulação da tarântula. Nesse momento, a avó vem até a mãe e revela que a missão dela de garantir a vida eterna dos seres humanos envolvia transformar todo mundo naquelas criaturas que viviam no mar em Kepler. E matar a serpente foi uma coisa que ajudou em todo esse plano, porque agora, com o campo eletromagnético danificado, os humanos não podiam plantar mais nada e passaram a ser obrigados a se alimentar de umas algas que existiam lá no mar de Kepler, que aparentemente eram os agentes causadores dessa transformação. Segundo ela, quando todos estivessem transformados nessas versões mais simples e felizes, a entidade iria adormecer novamente. Isso gera um embate filosófico muito interessante entre ela e a mãe, porque a mãe acreditava que aquilo não era justo, não era uma maneira correta de resolver as coisas. Afinal, seriam os humanos realmente felizes dessa forma, abrindo mão da sua complexidade? I have always believed it is happiness, and not knowledge, that is the most important to a human being's everlasting life. What is the expression? Ignorance is bliss. Not quite bliss, but key to survival. Na temporada anterior, quando o Sol, se passando pelo Campion, fala com a mãe sobre a nova missão dela, depois que a serpente é gerada, ele comenta que os humanos sempre acabavam se destruindo. E agora, a avó vem com esse papo de tornar os humanos mais simples para a entidade adormecer de novo. Ou seja, será que tudo que eles queriam é que os seres humanos não entrassem mais em guerra? Não é de agora que a série vem enfatizando o quanto a guerra faz parte da natureza dos seres humanos. Despite being raised pacifist, my son, Campion, and his siblings often played war. What they derived from such games is beyond my understanding. E se for esse o caso, pode ser mais uma pista sobre aquela pintura lá na caverna. Talvez depois do planeta ter sido destruído pela serpente e os humanos restantes terem virado aquelas criaturas dos buracos, os pastores tenham vindo para a Terra trazendo embriões não modificados, com o intuito de não deixar a humanidade acabar. Afinal, a missão deles não é garantir a vida eterna dos seres humanos? Enfim, a mãe acaba presa na simulação dos mitraicos pela avó e acredito eu que lá ela vai encontrar mais uma vez com o íntegro. Acho que a ideia desse computador quântico é muito bacana para ter durado só meia temporada. Então eu acho que agora eles vão se comunicar novamente dentro da simulação da tarântula. Lembrando que a avó provavelmente não sabe sobre a existência do íntegro, porque quando ela foi reativada, ele já tinha sido desativado pela mãe. E enquanto isso, do lado de fora, as coisas vão ficando ainda mais estranhas, porque as crianças agora comendo as algas começaram a sofrer o processo de mutação e eu pelo menos fiquei com a impressão de que os humanos transformados que viviam ali no oceano de Kepler acreditavam que viver nas profundezas era melhor, ou pelo menos mais seguro. Por isso aquele bicho sai e rouba o bebê da Tempest. Como já falei antes na parte da Árvore da Vida, nessa temporada vimos o Marcos indo de um profeta de sol querendo fundar um novo mitraísmo a alguém disposto a confrontar essa entidade. Quando o Paul descobre nas pesquisas da Sul que a entidade ficava no centro do planeta, o Marcos se lembra daquele elevador que ele tinha encontrado em um templo e vai até lá para tentar destruir a entidade, talvez, se vingar dela de alguma forma, mas agora, com a destruição do campo eletromagnético, a influência dela estava estabelecida mais uma vez e as vozes adotaram um novo profeta, dessa vez o mitraico Lucius.
Antes que o Marcus pudesse descer até o núcleo do planeta, o Lucius atira no Marcus e prende ele na árvore que tinha se originado dos restos da serpente depois que ela morreu. Aí ele é preso na posição de uma cruz de cabeça para baixo e o Sol ainda ordena que o Lucius roube aquele capacete mitraico e coloque no Marcus enquanto deixa ele ali pendurado. Provavelmente porque a entidade estava bastante descontente com a revolta do Marcus. Mas aí quando a gente acha que já teve bizarrice suficiente, acontece o quê? Num descuido que o Lucius dá, achando que o Marcus tinha morrido, ele de alguma forma aparece flutuando no céu como uma cruz invertida ou uma necromante invertida. Enfim, dá no mesmo. O que isso significa? Seria uma ressurreição do Marcus, talvez? Bom, o jeito é a gente esperar a terceira temporada para ver como vai terminar essa história. Além de tudo que está começando a se explicar e se complicar, tem também algumas pontas soltas que ficaram, mas que certamente vão ter a sua utilidade mais pra frente. Uma delas é o diário da Vril, que a Android começa a escrever assim que percebe que vai parar de funcionar. Apesar de estar numa linguagem criptografada, o Campion copia parte desse diário para um pergaminho e, segundo o Paul, esse diário tem só algumas memórias antigas dela da Terra, tipo, nada demais. Mas será que é só isso mesmo? Eu acho que não, porque a Android, ela conta que a Vril original tinha descoberto que a mãe dela, a 10ª, trabalhava para uma das empresas que foram responsáveis pela destruição da atmosfera da Terra. E como nós sabemos, a 10ª era uma engenheira dos mitraicos. Então é quase certo que esse diário tem alguma informação que vai ter sua relevância no futuro. Outra coisa que merece destaque são os novos holojogos apresentados pela avó, que convenientemente lembram o símbolo de Sol. Além de incentivar as crianças a jogarem, ela leva vários deles para os ateus e nesse momento ela fala uma coisa bastante intrigante. These will not only provide them with entertainment, they will help to shield their minds and keep them safe from the entity. Play the game. That's how you survive. E eu tenho quase certeza que ela se referia ao jogo literalmente, o que pode indicar que esse jogo também é uma forma de controle. Assim como o Sol controla através da fé, os tecnocratas podem controlar através da tecnologia. Por fim, uma outra coisa bastante intrigante foi uma outra relíquia encontrada pela Vita, igual àquela da semente, mas essa com o símbolo de olhos. Seriam olhos de necromante ali dentro daquele objeto? E qual seria então a intenção da entidade com essa nova relíquia? Tão intrigante quanto a primeira, a segunda temporada de Raised by Wolves foi cheia de eventos inesperados, mas que já nos dão algumas pistas sobre o que pode estar acontecendo ali naquele planeta. Essa temporada usou muito mais efeitos especiais, então a qualidade deles caiu um pouco, mas além de uma evolução considerável na parte de fotografia, com cenas realmente maravilhosas, acho que vale destaque também para os momentos em que a série pendeu pro horror, com destaque para um episódio que teve momentos tenebrosos protagonizados pela Vril, que pra mim foram dignos de um filme de terror. Como eu disse, agora a trama começou a traçar alguns paralelos entre os ateus e mitraicos, em especial quando o assunto é a fé. Nos momentos mais difíceis, ambos os lados acabam se apegando a alguma entidade, a algum tipo de salvador. Mas por outro lado, vemos também a fé sendo colocada em xeque na trama do Marcus, que foi de um profeta de Sol a um inimigo dessa entidade. A terceira temporada ainda não tem data definida, mas eu estou com boas expectativas, espero que aconteça, mesmo depois dos aparentes desvios que a história parecia que ia ter lá no final da primeira temporada. Ela conseguiu se manter consistente, bizarra, mas consistente, e por isso eu acho que ela vai conseguir se manter até o fim da história. Bom, e esse foi mais um vídeo sobre Raised by Wolves no Central Pandora. Para muito mais universos da ficção científica, é só continuar aqui com a gente e nos vemos no próximo vídeo.